Imagine que você é Damian Sterling, o arquiteto bilionário do mundo tecnológico moderno. Você acabou de assinar uma fusão massiva de 3 bilhões de dólares e após 48 horas de negociações exaustivas, você está descansando em um canto de um terminal de jatinhos particulares, vestindo um moletom cinza desbotado e tênis sujos de lama. Você está exausto, apenas esperando seu piloto avisar que seu Gulfstream está pronto. Mas para Preston Cavalcante, o gerente arrogante do terminal que se orgulha de ser o guardião da elite, você não parece um titã da indústria. Você parece lixo. Imagine a humilhação. Enquanto Preston debocha da sua aparência, na frente de um lounge cheio de banqueiros, te chama de vagabundo e ordena que a segurança te jogue para fora sob uma tempestade de granizo, dizendo para você ir procurar a rodoviária. Ele esnoba dizendo que você não é digno de respirar o mesmo ar que seus clientes reais. Mas aqui está a reviravolta épica. Enquanto você está na calçada encharcado até os ossos, você faz uma única ligação. 10 minutos depois, o rugido que sacode as janelas do terminal não é um trovão, é o seu jato particular de 75 milhões de dólares estacionando bem na frente do vidro. E antes mesmo dos motores esfriarem, Preston percebe que não insultou apenas um passageiro. Ele está olhando para seu novo senhorio que acabou de comprar o terminal inteiro só para demiti-lo. Antes de mergulharmos nesta aula, mestre de karma, de primeira classe, e ver como a arrogância encontrou seu par à altura, curta este vídeo e inscreva-se para acompanhar mais histórias poderosas de justiça. E conte para nós, nos comentários de onde você está nos assistindo hoje, join us para ver o momento em que o lixo varreu o gerente do terminal. Você não pertence a este lugar, rapaz. Vá procurar a rodoviária. Foi isso que o gerente do lounge disse a ele. Ele viu um homem em um moletom desbotado e tênis gastos e decidiu que ele era lixo. Ele não sabia que o homem de quem estava zombando acabara de assinar uma fusão de 3 bilhões de dólares. Ele não sabia que aquele lixo era Damian Sterling, o arquiteto silencioso do mundo tecnológico moderno. E ele definitivamente não sabia que o rugido que abalava as janelas não era uma trovoada. Era o Gulfstream G700 de 75 milhões de dólares de Damian vindo buscá-lo. Assista ao que acontece quando a arrogância encontra a propriedade. Isso é karma instantâneo em primeira classe. A chuva em São Paulo era implacável, uma cortina cinza de água martelando contra as paredes de vidro do terminal privado. Era o tipo de clima que mantinha monomotores no chão e deixava pilotos comerciais nervosos. Mas para a clientela do luxuoso lounge Atherios, era apenas um inconveniente atmosférico. Damian Sterling desabou em uma poltrona de couro no canto mais distante do terminal obscurecido pela sombra de uma grande figueira lira em um vaso. Ele não se parecia em nada com a clientela que costuma ser encontrada ali. Usava um moletom cinza chumbo, que já vira dias melhores com os punhos levemente desfiados. Sua calça de moletom era genérica, e nos pés um par de tênis de corrida cobertos de lama seca de uma caminhada que ele fizera mais cedo para clarear a mente. Aos 34 anos, Damian era um fantasma na máquina das altas finanças. Ele não era o CI, o que dançava no TikTok ou entrava em guerras no Twitter. Ele era o CEO da Sterling Dynamics, uma empresa de infraestrutura de back-end que efetivamente mantinha a internet funcionando. Se Damian Sterling desligasse seus servidores metade de Wall Street e da Faria Lima, ficaria às escuras. Mas hoje, ele não se sentia como um titã da indústria. Ele se sentia como um homem que não dormia há 48 horas. Ele acabara de sair de uma negociação secreta e extenuante,
em um galpão industrial, um local escolhido especificamente para evitar paparazzi. O negócio estava fechado. Ele havia adquirido a Red Line Logistics, um movimento que triplicaria seu patrimônio líquido para 11 dígitos, mas a adrenalina havia passado, deixando apenas uma exaustão profunda. Ele puxou o capuz, encostando a cabeça para trás. Tudo o que ele queria eram 10 minutos de silêncio antes que seu piloto, o capitão O'Malley, avisasse pelo rádio que estavam prontos para embarcar. "Posso lhe trazer uma água, senhor?" Damien abriu um olho. Uma jovem garçonete com o crachá, dizendo: Sarah estava ali com uma bandeja. Ela parecia nervosa, olhando de relance para o balcão principal. "Por favor." Damien respondeu com a voz rouca. "E um café preto, se tiver. Forte." Sarah ofereceu um sorriso tímido. "Claro, o senhor parece ter tido uma semana longa." "Você não tem ideia." Damien riu suavemente. "Obrigado, Sarah." Ela se afastou apressada e Damien fechou os olhos novamente. Ele gostava daquele terminal. Geralmente era eficiente. Pessoas ricas não gostam de esperar, e aquele era o lugar onde a espera não existia. Mas hoje, o lounge estava estranhamente lotado. Um atraso meteorológico congestionara os voos nos aeroportos principais, forçando vários voos fretados a pousarem ali. A sala estava cheia de gente influente, um rapper famoso discutindo ao telefone uma herdeira do setor de energia rolando o Instagram e um grupo de banqueiros de terno de 3 peças falando alto sobre o mercado de câmbio. Damien só queria desaparecer, mas no mundo dos ultra-ricos parecer que você quer desaparecer é frequentemente interpretado como se você não pertencesse ao lugar. Do outro lado da sala, atrás do balcão de concierge de mármore polido, estava Preston Cavalcanti. Preston era o gerente do terminal, um título que ele usava como uma coroa. Ele era um homem de ângulos agudos, nariz afiado maxilar, marcado terno impecável. Ele alisou a gravata, seus olhos percorrendo o lounge como um falcão caçando ratos de campo. Preston orgulhava-se de manter a integridade do Lounge Aetherios. Ele não se via como um prestador de serviços, mas como o guardião da sociedade de elite. Ele conseguia identificar um Rolex falso a 6 metros de distância. Sabia quais cartões de crédito eram de metal e quais eram apenas plástico pintado. E naquele momento seus olhos estavam travados no canto no homem de moletom. "Nojento", Preston murmurou para si mesmo. "Senhor." O recepcionista, um jovem chamado Greg, olhou para cima. "Aquele vagabundo no canto." Preston sibilou acenando discretamente para Damien. "Como ele entrou aqui, você checou as credenciais dele?" Greg apertou os olhos. Eu acho que ele entrou pela porta VIP lateral, senhor. Os sensores automáticos o deixaram passar. Achei que estivesse com a comitiva do rapper." "Não assuma nada, Gregório. É assim que os padrões caem. Olhe para ele. Lama nos sapatos. Um moletom que parece ter sido comprado em um posto de gasolina. Ele está dormindo." O rosto de Preston avermelhou. "Ele está tratando este lounge como um abrigo de moradores de rua." "Devo chamar a segurança?" Greg perguntou com a mão pairando sobre o telefone. Preston ajustou as abotoaduras com um sorriso cruel nos lábios. "Não, eu mesmo cuido disso. Os patronos esperam que eu mantenha a ralé fora. Já passou da hora de eu fazer de alguém um exemplo." Damien estava começando a cochilar quando uma sombra caiu sobre ele. Não era a sombra educada e solícita de Sarah com o café. Era uma sombra imponente e agressiva. Ele abriu os olhos. Tudo o que viu foi uma fivela de cinto, depois uma gravata, e então o rosto desdenhoso de Preston Cavalcanti. "Acorde", disse Preston com a voz alta o suficiente para fazer as pessoas virarem a cabeça. Damien piscou desorientado. "Perdão."
Eu disse acorde, isso aqui não é um motel, disparou Preston. Ele não baixou o tom. Ele queria uma audiência. Os banqueiros pararam de falar. A herdeira levantou os olhos do celular. Damian sentou-se esfregando o rosto. Estou esperando meu voo. Há algum problema? O problema, disse Preston, gestualizando vagamente para toda a existência de Damian, é que você está em uma área restrita. Este lounge é apenas para clientes da aviação executiva e seus convidados. Não é para motoristas, não é para carregadores de malas, e certamente não é para... Ele olhou Damian de cima a baixo com um nojo exagerado. Quem quer que você seja. Damian suspirou. Ele lidava com membros de diretoria hostis e reguladores agressivos diariamente. Um gerente em um terno de poliéster não o assustava. Sou um cliente. Meu avião pousa em breve. Cheque o manifesto. O nome é Sterling. Preston riu. Foi um som seco e estridente. Sterling. Eu conheço o manifesto, senhor. Temos um barão Sterling chegando de Londres e um senador Sterling partindo para Brasília, nenhum dos quais seria pego morto vestindo isso. Eu tive um dia difícil, Damian disse calmamente, embora sua pulsação estivesse começando a acelerar. Só estou pedindo 10 minutos e uma xícara de café. Sarah! Preston gritou, estalando os dedos. Sarah congelou no meio do caminho a xícara de café tremendo na mão. Sim, senhor Cavalcante. Você serviu este homem? Eu estava prestes a servir, senhor. Leve de volta para a cozinha, ordenou Preston. Nós não servimos invasores. E você? Ele apontou um dedo manicurado para Damian. Está saindo agora. Damian não se moveu. Permaneceu sentado com uma postura relaxada, o que pareceu enfurecer Preston ainda mais. O silêncio no lounge era pesado, o tipo de silêncio que precede um acidente de carro. Eu não vou sair, disse Damian com a voz firme, mas baixa. Tenho um contrato com este terminal. Pago uma taxa de associação de $50.000 por ano para direitos de pouso e acesso ao lounge. Se você checar seu computador sob Sterling Dynamics, verá meu perfil. Preston revirou os olhos, voltando-se para a plateia de espectadores ricos, como se os convidasse a participar da piada. Ouviram isso, Sterling Dynamics? Ele provavelmente conserta as máquinas de salgadinhos do escritório deles. Um dos banqueiros, um homem corpulento segurando um whisky riu. Tire ele daqui, Cavalcante. Ele cheira a cachorro molhado. Damian olhou para o banqueiro. Ele o reconheceu. Era Arthur Finch, um executivo de médio escalão de um fundo que Damian considerara comprar e liquidar no ano passado. Ele guardou o nome para depois. Senhor! Preston deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Damian. Vou contar até 3. Se você não estiver fora dessa cadeira e caminhando para a saída, farei a polícia do aeroporto te arrastar para fora. E acredite, os policiais daqui estão muito entediados. Eles adorariam praticar uma imobilização em você. Damian levantou-se. Ele tinha 1,88 m, significativamente mais alto que Preston. Por um segundo, Preston recuou assustado. Você está cometendo um erro, disse Damian. Um erro muito caro. O único erro foi deixar você entrar, rebateu Preston, recuperando a compostura. Fora agora. Use a porta de serviço. Não quero você passando perto dos convidados de primeira classe. Damian olhou ao redor da sala. Viu o divertimento nos olhos deles. Viu o nojo. Viu Sarah, a garçonete, olhando para ele com piedade. Aquilo foi o que mais doeu. Ele não queria piedade. Ele era dono do prédio do outro lado da rua. Ele poderia comprar este terminal inteiro e transformá-lo em uma creche, se quisesse. Mas Damian tinha uma regra: nunca negocie com terroristas e nunca discuta com idiotas em público. Isso baixava o preço das suas ações. Tudo bem, disse Damian, limpando um fiapo inexistente do moletom. Vou esperar lá fora. Fora do perímetro, corrigiu Preston. Fora da propriedade.
Você pode esperar na calçada pública. Damien pegou sua mochila, não olhou para Preston. Passou por ele com a cabeça erguida. Ao passar pelo banqueiro, Arthur Finch zombou. Belo tênis, amigão. O exército da salvação estava em promoção. Risadas ecoaram pelo lounge. Damien caminhou até as portas de vidro. Os sensores automáticos as abriram e o rugido da chuva o recebeu. Ele deu um passo para a calçada. O beiral oferecia algum abrigo, mas o vento jogava a chuva de lado, encharcando sua calça instantaneamente. Lá dentro, através do vidro do chão ao teto, ele podia ver Preston ajustando a gravata, sorrindo para o nada, claramente contando sua façanha heróica. Preston apontou pela janela para Damien, tremendo no frio, e o grupo riu novamente. Damien puxou o celular. Estava molhado, mas a tela brilhou. Ele discou um número. Capitão O'Malley, disse Damien. Senhor Sterling, a voz do piloto soou clara e calorosa. Estamos na aproximação final. Tempo estimado de 6 minutos. O senhor está no lounge? Posso pedir para a comissária preparar seu whisky. Não, O'Malley. Não estou no lounge. Damien observava Preston lá dentro, que agora servia champanhe para o banqueiro. Fui despejado. Despejado, senhor. O piloto pareceu confuso. Mas nós somos donos do contrato do hangar. O gerente do terminal parece achar que sou um vagabundo. Ele me chutou para a calçada. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio frio e perigoso. O capitão O'Malley voava para Damien há 6 anos. Era um ex-piloto de caça da Força Aérea. Era ferozmente leal. O senhor quer que eu ligue para a autoridade portuária? O'Malley perguntou. Não, disse Damien com um sorriso lento e gélido finalmente tocando seus lábios. Eu quero que você faça uma entrada triunfal. Senhor, qual pista? Nos foi designada? Pista 19, senhor. Ela nos traz bem na frente das janelas principais do terminal. Ótimo, disse Damien. Não apenas pouse O'Malley. Deixe que eles saibam que chegamos. E estacione bem colado ao vidro. Quero o nariz do jato tocando a janela do lounge VIP. Senhor, isso é altamente irregular. O controle de solo vai ter um ataque. Eu pago a multa, disse Damien, vendo Preston rir lá dentro. Apenas faça. E O'Malley? Sim, senhor. Mande uma mensagem para a torre. Diga a eles para limparem o caminho para o Kingpin. Use o código de prioridade. Entendido. Kingpin 1. Rodas no chão em 4 minutos. Damien desligou. Limpou a chuva do rosto. Ficou parado na calçada, a água penetrando no moletom, e esperou. Ele não estava mais apenas esperando uma carona. Ele estava esperando pelo show. Dentro do lounge, a atmosfera voltara ao murmúrio da exclusividade. Preston Cavalcante sentia-se revigorado. Era por isso que amava seu trabalho. Não era sobre serviço, era sobre curadoria. Ele havia curado o espaço removendo a mancha. Você lidou com isso lindamente, Preston, disse Arthur Finch, girando o copo. Segurança em primeiro lugar. Nunca se sabe com esses tipos. Poderia ser um viciado. Exatamente, Sr. Finch, opinou Preston. Nós temos padrões. Se você deixa entrar de repente o lugar está cheio deles. Eu mantenho a ordem aqui. Preston voltou para a recepção. Greg, chame a equipe de limpeza. Limpe aquela poltrona no canto. Não quero nenhum resíduo. Sarah, a garçonete, passou com uma bandeja de copos vazios. Ela parecia chateada. Qual é o seu problema? Preston disparou para ela. Ele não estava incomodando ninguém, Sr. Cavalcante, Sarah disse baixinho. Ele só parecia cansado. Você é paga para servir bebida, Sarah, não para ser assistente social. Se você tem um coração mole, vá trabalhar em um sopão comunitário. Agora volte ao trabalho. De repente, o rádio na recepção estalou. Geralmente ficava sintonizado na frequência de solo para rastrearem chegadas,
mas era mais um ruído de fundo. Agora, porém, a voz da torre era urgente e alta o suficiente para cortar a conversa do lounge. Atenção todas as unidades de solo. Limpem a pista de taxiamento Alfa e Bravo. Temos uma chegada pesada de prioridade. Repito, limpem a pista imediatamente. Preston franziu a testa. Prioridade 1. Isso geralmente é reservado para chefes de Estado. O presidente está vindo. Greg digitou furiosamente no teclado. Eu não vejo nada na escala, senhor. Nada de avião presidencial, nada de voos diplomáticos. O rádio estalou novamente. Cuidado a todas as aeronaves, o tráfego chegando é um Gulfstream G700, prefixo Kingpin 1. Eles estão solicitando taxiamento direto para o Terminal Atherius Portão 1. Portão 1. Preston pareceu confuso. O Portão 1 fica bem na frente da janela principal. É reservado para o Boeing do Sheikh quando ele visita. Um Gulfstream é pequeno demais para aquela vaga. Então eles ouviram. Começou como um estrondo baixo vibrando através das solas de seus sapatos italianos caros. A água nos copos sobre as mesas começou a ondular. O estrondo cresceu para um rugido, um baixo profundo e rítmico que soava menos como um motor e mais como o céu se rasgando. O que é aquilo, pelo amor de Deus? A herdeira perguntou olhando pela janela. Através do vidro manchado pela chuva, luzes perfuraram a penumbra. Luzes de pouso de LED brilhantes e cegantes. O jato não apenas pousou. Ele se anunciou. O Gulfstream G700 era o predador alfa da aviação privada. 75 milhões de dólares de perfeição aeroespacial. Ao sair da pista, os pilotos não aliviaram o acelerador. Mantiveram os motores em alta rotação, criando um uivo ensurdecedor que sacudiu as vidraças do lounge. Ele está vindo rápido demais, Arthur Finch gritou, afastando-se do vidro. O jato massivo, elegante e pintado em um azul meia-noite fosco personalizado girou na pista de taxiamento. Geralmente os jatos estacionam a centenas de metros e uma van traz os passageiros. Não desta vez. O jato virou diretamente para o prédio do terminal. O trem de pouso do nariz estava apontado direto para o rosto de Preston Cavalcante, separado apenas por uma camada de vidro. Ele vai nos atingir, alguém gritou. Preston congelou. Ele assistiu à máquina massiva avançar sobre ele, a envergadura das asas enorme, as pontas das asas cortando a chuva como foices. Os motores estavam berrando. No último segundo, com precisão praticada, o jato freou. O nariz abaixou levemente e a aeronave parou. Estava tão perto que o calor dos motores embaçou o vidro do terminal instantaneamente. O lounge ficou em silêncio. O único som era o desligamento dos motores Rolls-Royce Pearl 700. Meu Deus, Arthur Finch sussurrou. Isso é o G700. Achei que ninguém tivesse recebido o novo modelo ainda. Preston estava tremendo. Aquilo era uma violação de todos os protocolos de segurança. Ele faria a licença desse piloto ser cassada. Ele processaria o dono. Ele marchou em direção às portas de vidro, pronto para gritar com quem quer que saísse daquele avião. Quem esse palhaço pensa que é? Gritou Preston, pegando seu walkie-talkie. Segurança? Preciso da segurança no portão. Imediatamente temos um piloto louco aqui. A porta do Gulfstream abriu. A escada automática se desenrolou com um chiado hidráulico. Uma comissária de bordo, em um uniforme azul impecável, saiu segurando um grande guarda-chuva preto. Ela não caminhou em direção ao terminal. Ela desceu a escada e ficou parada na base, esperando. Estão esperando o passageiro, Greg disse encarando pela janela. Quem está lá dentro? Um astro do rock? Preston ajustou o paletó.
Não me importa se é o Papa. Eles quase estouraram minhas janelas. Eu vou lá fora. Preston empurrou as portas marchando sob a chuva, seguido por Arthur Finch e alguns curiosos que ficaram sob o beiral. Preston marchou em direção ao jato, a chuva colando o cabelo no crânio. Você! Ele gritou para a comissária. Você está violando o código de segurança do aeroporto. Tire este jato daqui imediatamente. A comissária o ignorou. Ela olhou além dele em direção à calçada pública, em direção à guia, onde o vagabundo estava parado. Preston virou-se. Viu Damien Sterling ainda parado ali, encharcado até os ossos. Você! Preston berrou para Damien. Eu mandei você sair. Você está invadindo propriedade. A polícia está a caminho. Damien nem olhou para Preston. Ele começou a caminhar. Ele não caminhou para a saída. Ele caminhou em direção ao jato. Ei! Preston se colocou no caminho dele. Onde você pensa que vai? Você não pode chegar perto desse avião. Isso é uma aeronave de 70 milhões de dólares, seu lunático. Volte agora. Damien parou. Olhou para Preston. A chuva escorria de seu nariz, mas seus olhos queimavam com um fogo frio e duro. Saia do meu caminho, Preston, Damien disse. Ou o quê? Preston desdenhou, estufando o peito. Vai me pedir esmola. Atrás de Preston, a comissária de bordo falou. Sua voz era projetada clara e autoritária. Senhor Cavalcante. Preston virou-se. O quê? Por favor, afaste-se, ela disse com o tom gélido. O senhor está bloqueando o caminho do Sr. Sterling para a aeronave dele. Preston piscou. A chuva escorria em seus olhos ardendo. O que dele? A aeronave dele, a comissária repetiu. Ela apontou para a fera massiva, azul meia-noite, pairando sobre eles. O Sr. Sterling é o dono deste jato e está pronto para embarcar. Preston sentiu o sangue sumir do rosto. Olhou para o jato. Olhou para o vagabundo. Na cauda do avião, que ele não notara antes por causa do ângulo, havia um logotipo, um esse prateado estilizado. O mesmo esse que estava no cabeçalho dos cheques que Preston descontava todo mês. O mesmo esse que estava nos contratos de manutenção dos servidores do terminal. Damien passou pelo gerente paralisado. Caminhou até a escada. A comissária posicionou o guarda-chuva sobre ele instantaneamente. Bem-vindo de volta, Sr. Sterling, ela disse. Já deixei suas roupas secas preparadas na suíte master. Obrigado, Eleonora, disse Damien. Ele parou no primeiro degrau. Virou-se para olhar para Preston. Preston estava parado na chuva de boca aberta, seu terno caro, arruinado, seu mundo desmoronando. Ai, Preston! Damien chamou com a voz cortando a garoa. Sim, Preston piou. Você mencionou que gosta de manter a ralé fora. Damien apontou para o prédio do terminal. Talvez você queira começar a esvaziar seu escritório. Eu não gosto de ralé gerenciando meus ativos. Damien virou-se e subiu as escadas. A porta fechou com um chiado, as travas se encaixaram e Preston Cavalcante foi deixado sozinho na chuva, percebendo que o trem do karma não tinha apenas chegado, ele tinha pousado na cabeça dele. No momento em que a pesada porta de material composto do Gulfstream G700 fechou e os pinos de travamento se encaixaram com um baque sólido, o mundo de chuva barulho, e Preston Cavalcante deixou de existir. Damien ficou na entrada por um momento, a água pingando da bainha do seu moletom, arruinado, no tapete de lã, macio, tecido, à mão. O silêncio súbito foi impactante. A cabine era pressurizada a temperatura controlada para perfeitos 20 graus e cheirava levemente a bergamota e teca em velhice.
Sr. Sterling. A comissária de bordo, Chloe, adiantou-se com uma toalha de algodão egípcio, espessa e aquecida. Ela não demonstrou nenhuma surpresa com a aparência dele. Já o vira embarcar de smoking após galas e de botas cobertas de lama após trilhas no deserto. Para Chloe, ele não era um bilionário. Ele era o principal. Sinto muito pelo tapete, Chloe. Damian murmurou, aceitando a toalha. O tapete pode ser trocado, senhor. Chloe disse suavemente. O senhor está ferido. Aquele homem lá fora. Ele parecia agressivo. Apenas o ego dele, disse Damian, e em breve a carreira dele. Ele caminhou mais para o interior da cabine. O G-700 era uma obra-prima da engenharia aeronáutica. Damian passou pela Suite Club e dirigiu-se diretamente para a Suite Master, na parte traseira. O Capitão O'Malley está mantendo a posição, Chloe informou. Ele disse que não vai acelerar os motores até que o senhor dê a ordem. Ele também mencionou algo sobre bloquear a vista. Damian parou. Diga a O'Malley para manter os motores em marcha lenta. Quero que eles sintam a vibração pelo chão. E diga para ele ligar todos os holofotes externos. Quero aquele lounge iluminado como um pátio de prisão. Entendido, senhor. E para o senhor? Preciso de 5 minutos, disse Damian. E depois preciso do meu notebook seguro. E me consiga uma linha com o Conselho de Administração da Aetherios Aviation. A empresa de gestão que opera o terminal. Chloe perguntou. Sim, disse Damian. Está na hora de eu fazer um investimento. Dentro da Suite Master, Damian tirou as roupas molhadas. Jogou o moletom barato em um cesto de roupa forrado com cedro. Moveu-se para o guarda-roupa embutido na antepara. Lá dentro pendia uma fileira de ternos impecáveis, Tom Ford, Brioni Zegna. Selecionou um terno azul marinho de 3 peças, uma camisa branca engomada e sapatos Oxford pretos que brilhavam como obsidiana. Enquanto se vestia, a transformação era física. Ele não era mais o viajante cansado. Era Damian Sterling, o homem que instalou os cabos de fibra ótica que conectavam continentes. Conferiu seu reflexo. O homem que olhava de volta era afiado frio e pronto para a guerra. Voltou para a cabine principal. Chloe já havia montado seu espaço de trabalho na grande mesa de conferência. Uma xícara fumegante de café jamaicano estava sobre um descanso. Seu notebook reforçado de padrão militar estava aberto conectado à internet via satélite do jato, a conexão mais rápida disponível no céu. Damian sentou-se. Não olhou pela janela ainda. Estalou os nós dos dedos e começou a digitar. Ele não estava checando e-mails. Estava acessando o back-end da Bolsa Financeira Global. Puxou a estrutura corporativa da Aetherios Aviation Holdings. Era um conglomerado de médio porte de capital aberto, mas em dificuldades. As ações haviam caído 12% no último trimestre. Estavam vulneráveis. Damian checou sua própria liquidez. Tinha aproximadamente 4 bilhões de dólares em capital líquido parados em suas contas de holding, esperando um destino. Puxou as informações de contato do presidente do conselho da Aetherios, um homem chamado Jonathan Vane. Damian conhecia Vane. Jogavam golfe no mesmo clube em Hamptons, embora Vane geralmente ignorasse Damian achando-o jovem demais para ser relevante. Damian iniciou uma chamada de vídeo. O rosto de Vane apareceu na tela. Ele parecia irritado. Esta é uma linha privada. Quem é? Jonathan, Damian disse com a voz suave. É Damian Sterling. Vane apertou os olhos. Sterling Dynamics. Como conseguiu este número? Jonathan, precisamos conversar, agora. Estou jantando com minha esposa Damian.
Ligue para o meu escritório na segunda-feira. Não acho que você vai querer esperar até segunda, disse Damien recostando-se. Porque até segunda suas ações estarão valendo centavos se não resolvermos uma situação no seu terminal de Teterboro. Vane pausou. Teterboro, que situação? Estou sentado na pista agora, disse Damien. No meu G700. Acabei de ser agredido fisicamente e expulso do seu lounge por um gerente chamado Preston Cavalcanti. Ele me jogou na chuva porque não gostou do meu moletom. Vane empalideceu. Ele te expulsou, Damien, eu peço desculpas. Isso é inaceitável. Vou pedir que ele seja repreendido. Eu não quero uma repreensão, Jonathan. Eu quero o terminal. Como é? Estou olhando seus números, disse Damien. Vocês estão alavancados até o pescoço com aquela expansão em Dubai. Vocês precisam de fluxo de caixa. Estou oferecendo comprar o contrato de arrendamento de Teterboro agora mesmo. Damien, isso é um ativo de 100 milhões de dólares. Não podemos simplesmente... Pago 20% acima do valor de mercado. Damien disse calmamente. Dinheiro vivo. Transferência imediata. Mas o negócio fecha em 10 minutos. Ou eu posto para meus 4 milhões de seguidores, muitos dos quais são seus maiores clientes que a Atherios Aviation discrimina e agride passageiros. Vou operar vendido contra suas ações, Jonathan. Vou derrubá-las até o chão antes da abertura do mercado na segunda. Vane ficou em silêncio. Era um homem de negócios. Sabia reconhecer um tubarão quando via um. 20% de prêmio. O depósito cai na sua conta em 5 minutos, disse Damien. Mas tenho uma condição. Quero controle operacional total com efeito imediato. E quero que você me conecte ao sistema de som do lounge. Quero fazer um anúncio. Vane suspirou. Pegou uma caneta. Envie o contrato, Damien. O terminal é seu. Dentro do lounge o clima mudara para uma ansiedade palpável. Preston Cavalcanti voltara para dentro encharcado. Seu terno italiano caro estava arruinado. Ficou parado junto à janela, encarando o jato massivo, estacionado a poucos metros. Os holofotes lavavam o lounge com uma luz branca clínica e agressiva. Parecia uma sala de interrogatório. Senhor Cavalcanti, Sarah se aproximou. Aqui está uma toalha. Preston bateu na mão dela, derrubando a toalha. Saia de perto de mim. Calma, Preston, disse Arthur Finch. Ele estava perto da porta com o celular na mão. É melhor você se acalmar. Me acalmar. Aquele louco quase bateu o avião no meu prédio. Vou ligar para a agência de aviação. Vou mandar prendê-lo. Eu não faria isso se fosse você, disse Finch. E por que não? Aquele é Damon Sterling, disse Finch, fundador da Sterling Dynamics. Ele construiu a infraestrutura de nuvem da Bolsa de Valores de Nova York. Ele vale cerca de 18 bilhões de dólares e a da empresa dele cuida da segurança de Tecomins deste aeroporto. Diabos eles cuidam da Teco mais da sua empresa-mãe. As pernas de Preston fraquejaram. Mas ele estava de moletom. Ele é um magnata da tecnologia, seu idiota, disse Finch, afastando-se de Preston, como se a estupidez fosse contagiosa. Eles vestem o que querem porque são donos do prédio. Preston olhou de volta para o jato. Os motores ainda roncavam, um rosnado baixo e ameaçador. Eu tenho que consertar isso, pensou Preston. Correu para a recepção. Greg me deu o manifesto. Me deu o número dele. Preciso pedir desculpas. Greg encarava a tela pálido. Senhor Cavalcanti, eu não consigo. Como assim não consegue? O sistema... Greg teclava. Está bloqueado. Minha tela ficou preta. Preston olhou ao redor. Os monitores de voo nas paredes apagaram. Os menus digitais do bar desligaram. Até a música de fundo parou, mergulhando a sala em um silêncio sinistro.
O que está acontecendo? A herdeira gritou. Meu Wi-Fi caiu. Preston puxou seu celular. Sem sinal. Ele nos cortou, disse Finch. De repente, a grande tela principal no centro do lounge brilhou. Não mostrava notícias. Mostrava uma transmissão de câmera em alta definição do interior de um jato particular. E sentado à cabeceira de uma mesa, vestindo um terno marinho impecável, estava o homem de moletom. Damon Sterling olhou diretamente para a lente da câmera. Não parecia mais cansado. Parecia um rei passando uma sentença. Boa noite. A voz de Damien trovejou pelos alto-falantes do lounge, com um volume autoritário. Peço desculpas pela interrupção. Meu nome é Damien Sterling. Alguns de vocês podem se lembrar de mim como o vagabundo que foi convidado a esperar na calçada 20 minutos atrás. Os convidados se mexeram desconfortáveis. Tive uma conversa muito interessante com o gerente do terminal, o Sr. Cavalcante, continuou Damien. Ele me informou que este lounge é reservado para os donos do mundo. Eu por acaso concordo, propriedade é importante. Então, decidi seguir o conselho dele. Decidi me tornar um dono. Damien ergueu um tablet. Há 3 minutos comprei o contrato de arrendamento majoritário deste terminal. Sou agora o senhorio do prédio onde vocês estão. O que significa... Um sorriso cruel tocou seus lábios. Que sou agora o empregador do Sr. Cavalcante. Preston encarava a tela, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Sr. Cavalcante, disse Damien, consigo te ver pela câmera de segurança. Você parece molhado. É desagradável ficar preso na chuva, não é? Preston deu um passo em direção à tela. Sr. Sterling, senhor, por favor. Eu não sabia. Foi um erro. Você julgou um livro pela capa, Preston. Confundiu modéstia com pobreza. No meu ramo, esse tipo de julgamento é um risco inaceitável. Damien teclou algo. Acabei de revisar seu arquivo de funcionário. Histórico de reclamações. Assédio com a equipe. Desvio de gorjetas. Preston Cavalcante, você está demitido. Com efeito imediato. Preston Desabu. No entanto, continuou Damien, simplesmente te demitir não é lição suficiente. Segurança, por favor, escoltem o Sr. Cavalcante para fora das premissas. E ele não deve usar a saída principal. A ralé deve usar a porta de serviço. E ele não deve esperar no estacionamento. Deve esperar na calçada pública fora da cerca perimetral. Não. Preston sussurrou. Está chovendo baldes. Não estou com minhas chaves. Pode ir andando, Damien disse friamente. Faz bem para o caráter. E Preston, você está banido deste terminal. Para sempre. Os convidados assistiram enquanto 2 guardas de segurança enormes agarraram Preston e o arrastaram para passar pela cozinha. Ele foi empurrado para a tempestade exatamente onde enviara Damien. Damien esperou até que ele se fosse, então sua expressão suavizou. Para os demais peço desculpas. Vou pagar o combustível e as taxas de pouso de todos por hoje como um pedido de desculpas pelo distúrbio. Um murmúrio de aprovação correu pela sala. Mas tenho mais uma mudança de pessoal, disse Damien. Sarah, você está aí. Sarah deu um pequeno passo à frente. Estou aqui, senhor. Sarah, vi você tentar me ajudar. Você demonstrou empatia. É isso que quero que este terminal represente. Estou nomeando você como a nova gerente do terminal, com efeito imediato. Sarah deixou a bandeja cair. Mas, senhor, sou apenas uma garçonete. Você sabe como tratar as pessoas, disse Damien. Minha equipe estará aí na segunda-feira para te treinar. Seu salário será triplicado. Seu primeiro trabalho é contratar uma nova equipe que entenda o que significa respeito. A sala explodiu em uma empolgação genuína. Obrigada, senhor. Sarah sussurrou. Não me agradeça. Você mereceu. Só me consiga um café fresco na próxima vez que eu pousar. Damien piscou e a tela ficou preta. Lá fora, o G-700 rugiu e decolou rumo à tempestade.
Na calçada, a 1 quilômetro de distância, uma figura encharcada em um terno arruinado via as luzes sumirem, percebendo tarde demais que no jogo do poder a gentileza é a única moeda que importa. 3 semanas depois, a transição para o Sterling Lounge estava completa. A atmosfera snob sumira. Sarah estava sentada na sala da gerência. Estava ao telefone com um fornecedor. Não, disse ela com firmeza. Não cobraremos mais café dos pilotos. Se eles pilotam ativos de 50 milhões de dólares, podemos dar um expresso a eles. Arthur Finch entrou na sala parecendo desconfortável. Sarah, eu só queria me desculpar por como agimos naquela noite. Senhor Finch, ela disse suavemente. O Sr. Sterling acredita em segundas chances. Mas entenda, a cultura mudou. Tratamos todos com respeito. Se eu ouvir o contrário, seus direitos de pouso serão revogados. Enquanto isso, Preston Cavalcante estava em um depósito de logística em uma zona industrial. Estava se candidatando a uma vaga de supervisor de turno e gerenciou um terminal VIP, o entrevistador Mike resmungou. Ele virou o computador. Era o vídeo viral de Preston sendo arrastado para a chuva. Eu movo caixas aqui, Preston. Meus caras são durões. Se você tratá-los como tratou o cara do moletom, eles te comem vivo. Eu aprendi minha lição, Preston sussurrou. Não posso te contratar como supervisor, mas preciso de um despachante noturno. R$18 a hora. Você senta em uma guarita e registra os caminhões. Preston pensou no seu aviso de despejo. Eu aceito, disse ele. 6 meses depois, Damian Sterling voltou ao terminal. Usava uma camiseta preta e jeans. Greg, agora líder do concierge, deu um toque de punho nele. Bem-vindo de volta, chefe. Damian caminhou pelo lounge vibrante e viu Sarah. Ela lhe entregou um envelope. Lá dentro havia um cheque de R$4,50 e um bilhete. Senhor Sterling, eu lhe devo um café. Fui arrogante. Estou recomeçando do zero. A vista é diferente aqui de baixo. Preston Cavalcante. Damian olhou a caligrafia trêmula. Ideal, disse ele para Sarah. Ele está aprendendo. Fique de olho nele. Em 1 ano ou 2, dê uma entrevista a ele. Todos merecem um caminho para a redenção. Damian caminhou para seu jato. Olhou para o terminal, um lugar transformado de uma fortaleza de exclusão em um hub de oportunidades. Sorriu, subiu as escadas e fechou a porta. Comentário final. O verdadeiro poder não precisa gritar ou usar etiquetas de grife. Ele é encontrado na propriedade, na competência e, mais importante, em como você trata aqueles que não podem fazer nada por você. Preston Cavalcante construiu sua identidade baseada em excluir os outros apenas para se ver excluído do próprio mundo que adorava. Damian Sterling não comprou apenas um terminal. Ele comprou uma lição para cada valentão que pensa que um terno o torna superior. O caráter é a moeda definitiva. No final, a pessoa que você despreza hoje pode ser justamente a dona do terminal onde você estará amanhã.